John Locke, todo mundo já ouviu falar, né? O pai da liberdade, o grande nome do liberalismo. Mas olha, por trás desses títulos todos, existe uma história bem mais complexa. Uma história de conspiração, exílio e uma contradição tão grande que pode mudar tudo o que se pensa sobre ele. Hoje, a gente vai desvendar esse lado pouco conhecido do filósofo. E tá aqui o nó da questão, o paradoxo central que a gente vai explorar. Como é que o homem que disse que todos nascem livres participou da criação de um sistema que negava exatamente essa liberdade para tanta gente? Pois é, bora mergulhar nessa história. Para entender o Locke e essa baita contradição, a gente precisa primeiro apagar da cabeça aquela imagem do acadêmico calmo, quietinho na sua biblioteca. A verdade é que ele foi um homem moldado pela violência política e pelo medo constante. Imagina só o cenário. O Locke não aprendeu sobre tirania lendo livros. Ele viveu isso na pele. Ele nasce um pouco antes de uma guerra civil que rasgou a Inglaterra no meio. Com 10 anos, o conflito explode, e aos 17 ele vê uma coisa que era impensável: o rei, o próprio rei, sendo decapitado em praça pública. Esse trauma, essa violência no centro do poder, foi o que formou toda a filosofia dele sobre governo e liberdade. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Enquanto muitos filósofos estavam pensando em mundos ideais, a preocupação do Locke era brutalmente prática. A pergunta que movia ele não era como seria uma sociedade perfeita, mas sim como a gente impede que o poder absoluto destrua o nosso mundo. Era uma resposta direta ao caos e ao autoritarismo que ele viu com os próprios olhos. E é aqui que a vida dele dá uma virada de roteiro que parece até filme de suspense. Ele era um médico, um cara discreto, mas tudo muda quando ele se junta a um dos homens mais poderosos e polêmicos da Inglaterra. Essa aliança joga ele no meio de uma conspiração contra o rei. Com gente sendo presa e executada por todo lado, a única saída foi fugir. Suas obras mais famosas, vejam só, foram escritas não no conforto, mas no exílio, com medo danado de ser capturado. Agora, vamos para as ideias que fizeram dele um fugitivo. Porque as teorias do Locke, olha, não eram só papo de filósofo, não. Eram verdadeiras armas na luta contra o absolutismo. E essa é talvez a ideia mais revolucionária dele. Naquela época, a galera acreditava, seguindo filósofos como Descartes, que a gente já nascia com umas verdades implantadas na cabeça, vindas de Deus. Locke chegou e basicamente chutou o balde. Ele disse, não, a gente nasce como uma lousa em branco, uma tábula rasa. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente se torna, vem das nossas experiências no mundo. Essa analogia moderna que está aí no slide é simplesmente perfeita para entender o peso disso. Pensa na nossa mente como um computador zerado, sem sistema operacional. É a vida, são as experiências que vão instalando os programas. Isso foi uma bomba na época, porque, se isso é verdade, quer dizer que ninguém, nem mesmo um rei, nasce com um direito divino ou com uma sabedoria superior. Somos todos formados pelo mundo que nos cerca. E este slide mostra de um jeito brilhante como o mesmo trauma, a Guerra Civil Inglesa, levou a conclusões totalmente opostas. Thomas Hobbes, outro gigante da época, olhou para aquela brutalidade toda e concluiu que o maior perigo era o caos, a anarquia. A solução dele? Um governante absoluto, um leviatã, para impor a ordem na marra. Já o Locke olhou para a mesma guerra e chegou à conclusão contrária. O maior perigo é o poder sem controle, a tirania. A solução dele? Um governo baseado no consentimento do povo. E agora, a gente volta para o olho do furacão, para a grande e desconfortável contradição da vida de John Locke. Locke lança uma ideia que vai literalmente mudar o mundo. Existem direitos que não são um presente do rei. São direitos que a gente tem só por ser humano. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Essa foi a semente do liberalismo, uma ideia tão forte que inspirou revoluções, inclusive a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí, a gente dá de cara com a realidade chocante. O mesmíssimo homem que escreveu sobre liberdade natural foi investidor em companhias de tráfico de pessoas escravizadas e ajudou a escrever leis para as colônias na América. Leis que criavam uma aristocracia e davam aos senhores de escravos poder absoluto sobre a sua propriedade humana. Essa tensão, essa aparente hipocrisia, causa um debate gigantesco entre os historiadores até hoje. Ok, então chegando na reta final, vamos botar os pingos nos is, esclarecer alguns mitos e tentar resumir o impacto do Locke, que é inegável, mas, bem, é bem complicado. É muito fácil simplificar o Locke, então vamos corrigir 2 erros bem comuns. Primeiro, o mito de que ele era um anarquista que queria liberdade total. Que nada.
A verdade é que, para ele, a liberdade só existia de verdade dentro de um sistema de leis que protegesse os direitos de todo mundo, especialmente o da propriedade. Segundo, o mito de que ele foi o pai da democracia moderna. A realidade é que, embora suas ideias tenham sido fundamentais, a visão que ele tinha de quem podia participar da política era super restrita para os padrões de hoje. Ele foi um revolucionário, sem dúvida, mas um revolucionário de seu tempo. E para tirar ele daquele pedestal de estátua, olha só alguns fatos da vida pessoal dele. Ele não era uma ideia abstrata, era uma pessoa, de carne e osso, com problemas crônicos de saúde, que dependia da grana de amigos ricos para viver. E ele era muito, muito cauteloso. O fato de ter esperado o cenário político acalmar para publicar seus livros mais polêmicos mostra que ele sabia muito bem o risco que corria. Ele não era só um filósofo, era um estrategista político. Essa frase aqui é um jeito moderno de explicar a ideia mais explosiva dele: o direito à revolução. É uma ideia poderosa. Basicamente, o que o Locke está dizendo é que o contrato entre o povo e o governo é uma via de mão dupla. O povo concorda em ser governado e o governo, em troca, protege os direitos do povo. Se o governo quebra essa promessa, o povo tem todo o direito de se livrar dele. E tudo isso nos traz de volta a grande pergunta: como é que a gente olha para o Locke hoje? Devemos celebrar as sementes de liberdade que ele plantou, sementes que cresceram e se tornaram algo muito maior do que ele mesmo talvez imaginasse? Ou devemos condená-lo por não ter tido a visão de aplicar seus próprios princípios a toda a humanidade, sem exceção? E essa talvez seja a pergunta mais incômoda de todas. É muito fácil julgar com mais de 300 anos de distância. Mas, se a gente se colocar naquela situação, com as mesmas pressões sociais, econômicas, culturais, será que teríamos sido mais coerentes? Ou será que teríamos feito os mesmíssimos arranjos? Seríamos também um produto do nosso tempo? Claro que a conversa não para por aqui. A gente quer muito saber o que vocês pensam. Locke foi um hipócrita imperdoável ou um pioneiro com as limitações da sua era? Existe um meio termo? Deixem a perspectiva de vocês aí nos comentários. Se inscrevam no canal para mais análises como essa e compartilhem com quem gosta de um bom debate. E olha, fiquem ligados porque na nossa próxima análise a gente vai pegar essa tocha da liberdade das mãos do Locke e passar para um cara que levou a coisa toda para um rumo muito mais radical e controverso. Preparem-se para Jean-Jacques Rousseau. Até lá!